Olá, turma! Hoje, na aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre os solos, tá? É um tema que está no capítulo 12, tá? Do nosso conteúdo, do livro didático, das nossas aulas de geografia, certo? Então, eu trouxe alguns conceitos importantes, mas de forma geral nós vamos abordar um pouquinho sobre o que é o solo, os fatores de formações do solo, né? Como é que se dá também a questão da classificação, tá? Então, a gente vai ver que os solos, né, eles vão se distinguir, tá, em cada região, em cada clima, né? Então, existe uma infinidade, uma diversidade de solos, certo? Primeiramente, a gente se pergunta o que é e como se formam os solos, tá? Então, os solos, de forma geral, vai ser aquela camada superficial da crosta terrestre, ou seja, vai ser um complexo composto de materiais minerais e de materiais orgânicos, tá? Então, a questão do conceito de solos, tá, ela vai ter muitas diferenciações. Por quê? Porque cada ciência vai estudar os solos de forma, né, da sua forma específica. No nosso caso, como a gente vai abranger a questão da geografia, então na geografia a ciência responsável por estudar os aspectos, principalmente da questão da distribuição dos solos, vai ser a pedologia, tá? Então a pedologia, ela vem considerar o solo como uma parte natural e integrada da paisagem que vai dar suporte às plantas que nele se desenvolve, certo? Então, ao processo que origina os solos e também os seus horizontes, a gente vai dar o nome de pedogênese, tá? Então, o que a gente pode perceber é que o solo ele é formado, né, por um processo contínuo, principalmente pela degradação e também decomposição das rochas, tá? Exemplificando melhor, né, quando as rochas elas são expostas à atmosfera, elas vão sofrer a ação direta, né, principalmente do sol e também da água da chuva, entre vários outros fatores, tá? Então, esses aspectos eles vão modificar os aspectos físicos e também a composição química dos minerais que compõem as rochas, tá? Então, tentando exemplificar melhor, em outras palavras, né, as rochas elas vão sofrer a ação do intemperismo químico ou físico, químico e físico, tá? E eles vão ter várias diferenciações em relação a um dos fatores, principalmente o clima, tá? Então, como exemplo, em regiões tropicais úmidas, por exemplo, são necessários, em média, 100 anos para a formação de apenas 2 centímetros de solo, tá? E em regiões de clima frio e seco, esse período aí vai ser ainda maior, tá? Então, daí a importância, né, da conservação, né, dos solos, né, esse material que nos sustenta, tá? Os solos, pessoal, eles, como a gente falou, eles vão resultar do intemperismo químico e físico das rochas e também da adição de matéria orgânica, né, na superfície, tá? E os solos eles vão se organizar e vão apresentar camadas, né, diferentes camadas que nós vamos caracterizar, nós vamos chamar de horizontes ou camadas do solo, como nós podemos observar nas imagens, tá? Então, na primeira imagem, à esquerda, nós temos um perfil esquemático, né, de um solo bem desenvolvido, tá? Então, a gente tem aqui a formação de um solo bem desenvolvido. E do lado direito, a gente tem a questão da evolução, de como que se deu até chegar a esse solo bem desenvolvido. Então, nós observamos a rocha, né, recém-exposta, e através do tempo e de vários fatores, né, ela vai se tornar, né, um solo maduro e bem desenvolvido, que nós chamamos também de podizólico, tá? Então, aí está todo o processo evolutivo de formação de um solo bem desenvolvido. Só retornando nessa imagem, né, de um perfil esquemático do solo bem desenvolvido à nossa esquerda, nós vamos observar vários horizontes.
Então temos o horizonte A, O, A, E, B, C e R, tá? O horizonte O, ele vai corresponder ao horizonte orgânico, tá? O horizonte A vai ser o horizonte mineral, com acúmulo de humus. O horizonte E, né, vai ser esse horizonte mais claro, de máxima remoção de argila e ou também dióxido de ferro, certo? O horizonte B, né, vai ser esse horizonte de máxima expressão de cor e também de agregação ou de concentração de materiais removidos do horizonte A e também do horizonte E. No horizonte C, nós vamos ter um material mais inconsolidado, de rocha menos alterada, né? Ou na realidade uma rocha mais alterada em relação aos outros horizontes acima, né? E através de um processo de intemperismo. E finalmente nós temos o horizonte R, que também é a rocha, né? A rocha sã, tá? Então é a rocha não alterada. Então aí nós temos algumas características de alguns horizontes, né, a partir de um perfil de solo bem desenvolvido. E quais seriam os fatores de formação dos solos? Tá? Então nós temos 5 fatores importantes para a formação do solo. Um deles é o material de origem, tá? O outro, clima, relevo, os organismos e o tempo. Tá? Em relação ao material de origem, os solos sobre as mesmas condições climáticas, né, ou seja, cada tipo de rocha vai dar origem a um tipo de solo diferente, né, dependendo da questão mineralógica, certo? O clima, em relação ao clima, podemos exemplificar que a temperatura e a umidade elas vão regular, né, a questão da velocidade, da intensidade, do tipo de intemperismo das rochas e também a distribuição e o deslocamento dos materiais ao longo dos perfis, certo? Outro fator importante para a formação dos solos é o relevo, ou seja, dependendo das características das diferentes formas de relevo, né, vai proporcionar uma desigual distribuição da água da chuva, da luz e também do calor. E isso vai favorecer, né, ou não o processo de erosão. Tá? Então o relevo ele é um dos fatores também importantes na questão da formação dos solos. Prosseguindo, nós temos os organismos. Esses organismos vão compreender o quê? Os micro-organismos, como as bactérias, as algas e os fungos, né? Também os vegetais e os animais. O tempo, né, como outro fator importantíssimo nesse processo, né, vai ser responsável pela questão, né, por esse período de exposição da superfície terrestre às condições da atmosfera. E aí podemos exemplificar que os solos jovens eles são normalmente mais rasos do que os solos velhos, claro, né? Como nós vimos ali através do processo evolutivo do solo, tá? Temos aqui uma dicasinha de vídeo, tá? Você coloca lá no YouTube, tem um videozinho sobre a formação dos solos, fatores de formações, né? Você pode ver, clicar e ver o link, tá bom? Em relação à classificação dos solos, né, nós podemos ter três grupos ou 3 categorias. Nós temos os zonais, os solos interzonais e os solos azonais. Os solos zonais, eles são aqueles solos que compreendem, né, e que têm como principal elemento responsável o clima. Tá? Esses solos eles são solos bem formados, ou seja, eles são solos maduros e geralmente apresentam os horizontes A, B e C bem caracterizados. Tá? Já os solos interzonais, eles são aqueles solos que correspondem, né, ou que têm as características que indicam a influência preponderante do relevo local ou também da rocha de origem, certo? Os solos azonais são os que não apresentam características, né, bem desenvolvidas, ou seja, geralmente eles são solos recentes e desprovidos do horizonte B, tá? Então, aqui são as três principais agrupamentos, né, de categorias de classificação dos solos, tá? Quanto à origem, os solos eles podem ser eluviais, tá? E também os solos aluviais, tá? Os solos eluviais, né,
eles são aqueles solos que são formados no próprio local, tá? Solos eluviais. Ou seja, a partir da desagregação e da decomposição das rochas. Temos como exemplo os solos de massapê, né, e de terra roxa, tá? Já os solos aluviais, eles são aqueles solos que são formados pelo acúmulo de materiais transportados pelas águas correntes. Temos como exemplo solos de várzea e também de deltas fluviais. E também aqueles que são transportados pelos ventos, como os solos de loess, tá? Então, são alguns, né, dos elementos importantíssimos. Outra questão que devemos enfatizar é a questão da constituição dos solos. Os solos, eles são constituídos, né, por quatro elementos. São as partículas minerais, matéria orgânica, água e ar, tá? Então, a gente tem aí cada elemento representando um desses fatores responsáveis. Espero que vocês tenham compreendido algo, foi uma aula bem breve e resumida, mas eu espero vocês até uma próxima aula. Até mais!